Salve, galera corintiana! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Corinthians. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Timão. Após mais uma derrota dolorosa dentro de casa, dessa vez para o Flamengo por 2-1, a pressão em cima do Corinthians aumentou ainda mais. O volante Ranieri foi um dos primeiros a se pronunciar após o apito final na Neoquímica Arena e falou com clareza sobre o atual momento da equipe. Em um desabafo sincero, ele destacou a oscilação do time nas últimas rodadas, relembrando atuações ruins que acabaram em vitória, e outras boas apresentações que não foram suficientes para evitar o resultado negativo. Para ele, o futebol muitas vezes é injusto, e quem vive o esporte profissionalmente entende que nem sempre o desempenho em campo se reflete no placar. Ranieri fez questão de destacar a postura do time diante do Flamengo. Segundo ele, o Corinthians fez uma partida sólida, conseguiu neutralizar o adversário em boa parte do jogo e, mesmo assim, saiu derrotado por conta de 2 lances pontuais. O volante comparou esse duelo com o jogo contra o Sport, onde o time alvinegro teve um desempenho bem abaixo e mereceu perder. Por outro lado, lembrou também a vitória sobre o Fluminense no Maracanã, em uma atuação sem brilho, mas eficiente. Para o jogador, esses contrastes mostram o quão imprevisível é o futebol, e o quanto a equipe precisa aprender a tirar lições de cada confronto, independentemente do resultado final. Outro ponto levantado por Ranieri foi a alarmante sequência sem vitórias na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, que já dura mais de 4 meses. A falta de aproveitamento como mandante preocupa, principalmente pela necessidade de pontuar diante da própria torcida, que tem apoiado, mas também cobrado resultados. O jogador reconheceu que o time precisa ser mais eficiente nas oportunidades criadas, além de manter um nível alto de concentração durante os 90 minutos. Para ele, detalhes estão custando caro ao Corinthians, e pequenas falhas têm se traduzido em gols sofridos que acabam definindo as partidas. O volante reforçou que não há tempo para lamentações prolongadas. Segundo ele, é necessário virar a chave rapidamente, pois a sequência de jogos não permite descanso mental. A frustração da derrota precisa ser absorvida com maturidade, e o foco já deve estar voltado para o confronto diante do Internacional, que acontece nesta quarta-feira, fora de casa. Ranieri acredita que o grupo tem condições de reagir, mas admite que isso só será possível com mais consistência e atenção nos momentos decisivos. A cobrança interna está presente, e os jogadores têm consciência de que o atual desempenho não condiz com o que se espera do Corinthians. Com 29 pontos conquistados em 25 jogos, o time comandado por Dorival Júnior ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. A posição ainda oferece certa margem, mas o risco de se aproximar perigosamente da parte de baixo existe, e qualquer novo tropeço pode gerar ainda mais instabilidade. A declaração de Ranieri serve como um alerta e também como um chamado à reação. Agora, resta saber se o elenco vai conseguir transformar o discurso em atitude dentro de campo. A torcida segue esperando por respostas, e o Corinthians precisa, mais do que nunca, mostrar força mental, organização e, principalmente, resultados. Nos bastidores do futebol brasileiro, uma reviravolta surpreendente começa a ganhar força e pode mudar drasticamente o rumo do Campeonato Brasileiro. Informações extraoficiais apontam que a CBF está prestes a concluir uma reavaliação que pode resultar na devolução de 6 pontos ao Corinthians, em meio a análises minuciosas de decisões tomadas em partidas recentes do clube. O tema, tratado com discrição dentro da entidade, tem gerado agitação nos corredores do Parque São Jorge, onde dirigentes monitoram atentamente cada movimentação. A suspeita é de que erros de procedimento em situações específicas tenham influenciado diretamente no resultado de alguns confrontos, o que motivou a abertura de uma apuração interna silenciosa, mas que já teria avançado para uma fase decisiva. Fontes ligadas ao alto escalão da CBF indicam que a correção de tais episódios pode, sim, beneficiar o Timão com a recuperação de pontos preciosos na reta final do campeonato. A possibilidade, ainda não confirmada oficialmente, vem causando uma onda de expectativa entre os torcedores, que enxergam na devolução desses pontos uma chance real de alívio na tabela e de renovação das esperanças em uma temporada conturbada. Internamente, o elenco e a comissão técnica adotam cautela, mas não escondem que uma decisão favorável traria novo ânimo para a sequência do torneio. O Corinthians, que vem enfrentando uma sequência de resultados instáveis, pode ter em mãos uma oportunidade rara de reposicionar-se na competição sem precisar dar a resposta apenas dentro das 4 linhas. O clima nos bastidores é de tensão e otimismo contido, enquanto os olhos da imprensa e da torcida se voltam para o possível anúncio que pode agitar muito os rumos do Brasileirão. A expectativa cresce a cada hora que passa, e a possibilidade da devolução dos 6 pontos ao Corinthians já começa a movimentar não apenas os bastidores do clube, mas também o cenário nacional.
Especialistas em direito desportivo e comentaristas esportivos têm debatido intensamente o impacto que essa decisão pode causar na classificação geral, principalmente porque uma alteração desse porte, nesta altura do campeonato, pode influenciar diretamente na briga contra o rebaixamento e até mesmo em disputas por vagas em competições continentais. Nos bastidores, fala-se que o dossiê encaminhado pela equipe jurídica do Corinthians foi decisivo para reabrir a discussão, trazendo argumentos técnicos e provas suficientes para convencer os auditores a revisarem lances e interpretações que, à época, passaram despercebidos ou foram tratadas com superficialidade. Enquanto a CBF não se pronuncia oficialmente, a torcida alvinegra acompanha tudo com atenção máxima, alimentando nas redes sociais uma onda de expectativa que cresce a cada nova atualização. Há quem diga que o clube já estaria se preparando, nos bastidores, para lidar com os desdobramentos positivos da decisão, inclusive no planejamento esportivo para a reta final do campeonato. Um possível anúncio pode não apenas mexer com a tabela, mas também reacender o moral do elenco e da Fiel, que tem sido incansável mesmo diante de tantos altos e baixos ao longo da temporada. A pergunta que paira no ar é clara: estaria o Corinthians prestes a viver um dos capítulos mais inesperados e impactantes do Brasileirão? A resposta pode estar mais próxima do que se imagina. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e clica nas notificações lá no canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso poderoso timão. Agora, vamos adiante juntos. Agora, fica a pergunta que não quer calar: o que pensa o torcedor corintiano sobre essa possível reviravolta no Brasileirão? A devolução de 6 pontos, em um campeonato tão equilibrado e disputado, pode significar muito mais do que uma simples correção de tabela, pode ser o fôlego necessário para mudar completamente o rumo da temporada do Timão. Seria justo? Seria merecido? Ou seria apenas mais uma polêmica para inflamar a rivalidade entre torcidas e levantar teorias sobre favorecimentos? O debate está lançado, e quem acompanha o Corinthians de perto sabe o peso que isso pode ter. A Fiel, que nunca abandona o clube, já começa a se manifestar nas redes, dividida entre a empolgação e a cautela. Muitos veem nessa possível devolução um ato de justiça, uma reparação pelos erros cometidos contra o time em momentos cruciais da competição. Outros, mais desconfiados, preferem aguardar o desfecho oficial antes de comemorar qualquer ponto a mais. Mas uma coisa é certa: se a decisão for confirmada, o clima no Parque São Jorge pode mudar radicalmente, trazendo um novo gás para a reta final e uma esperança renovada de ver o time subindo na classificação. E você, torcedor, o que acha de tudo isso? Acredita que o Corinthians realmente foi prejudicado e merece essa restituição? Ou teme que essa movimentação gere ainda mais polêmicas e cobranças dentro e fora de campo? Sua opinião é fundamental neste momento em que o futuro do clube pode sofrer uma guinada surpreendente. Comente, compartilhe, discuta: a voz da torcida nunca teve tanto peso quanto agora. Afinal, o Corinthians é movido por sua paixão, sua força, e por histórias que só o futebol é capaz de escrever. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Corinthians. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Corinthians. Nos vemos no próximo vídeo.